Meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte e educação. E hoje vamos dar continuidade ao estudo da unidade 2 do livro de vocês, que traz o tema O Cinema, a Arte de Muitas Linguagens. E dando continuidade a esse tema, hoje nós vamos estudar as linguagens da arte. Vamos estudar artes cênicas, música, artes visuais, linguagens híbridas, arte audiovisuais, cinema e vídeo. Então, vamos lá? Preste bastante atenção. Artes cênicas: teatro, dança, ópera e circo. O objeto artístico é o próprio espetáculo. O espetáculo só existe no momento da apresentação. A filmagem do espetáculo é apenas o registro dele. Atores e bailarinos são parte integrante da obra de arte. Dança varia conforme a cultura, o contexto histórico e os artistas que a desenvolvem. Principal fundamento da dança é o movimento corporal como um meio de expressão, que pode ser improvisada ou coreografada. Temos aqui alguns exemplos de dança. A dança primitiva, nesse primeiro quadrinho aqui, a dança milenar, a dança moderna e a dança contemporânea. Teatro. A narrativa teatral é dividida em cenas, as quais são compostas dos elementos básicos, como espaço, personagens e ação. Geralmente, as histórias acontecem por meio de um conflito, os quais podem ser internos ou externos. Então, gente, o teatro é uma narrativa teatral. E para existir a narrativa, tem que ter esses três elementos, que são os mais comuns em uma narrativa: espaço, personagens e ação. E a narrativa se dá a partir de um conflito. Então, ela só existe se existir o conflito para que haja a construção e a produção da narrativa. Isso vocês aprendem na aula de língua portuguesa, não é isso? Os profissionais da arte cênicas. Então, os profissionais da arte cênicas dividem-se em dois grupos. Os que faz parte da dramaturgia, que é os dramaturgos, e iluminadores. Quem são os dramaturgos? Diretor, roteirista, coreógrafo, atores, bailarinos ou intérpretes. E os iluminadores são os músicos, sonoplasta, cenógrafo, figurinista e maquiadores. Esses são os profissionais das artes cênicas. Eles são necessários para que aconteçam as filmagens e as apresentações das cenas no cinema, né, gente? Então, eles são importantíssimos, esses profissionais das artes. Eles são muito importantes. Afinal, como surgiu o teatro? O teatro ocidental tem seus pilares na Grécia Antiga. Atenas é considerada a terra natal do teatro ocidental. Surgiu a partir de celebrações a Dionísio, deus do vinho, da vegetação, do êxtase e das metamorfoses. Pouco a pouco, os rituais dionisíacos foram se modificando e se transformando em tragédias e comédias. O teatro apresenta variados gêneros, sendo os mais comuns comédia, tragédia, drama musical, ópera, farsa e alto. Então, gente, vamos conhecer um pouquinho sobre esses gêneros das artes cênicas, tá certo? Nós vamos nos aprofundar um pouquinho em cada um desses gêneros, ok? Afinal, o que é tragédia? Tragédia é uma forma de drama que se caracteriza pela sua seriedade e dignidade, frequentemente envolvendo um conflito entre a vontade da personagem
e algum poder de instância maior, como a lei, os deuses, o destino ou a sociedade. A exemplo, a peça Édipo Rei, de Sófocles, e O Justo, de Nelson Rodrigues, primeiros escritores importantes, Esquilo, Eurípides e Sófocles. Comédia é só o que faz rir. É peça teatral que tem o propósito de provocar riso nos espectadores, tanto pelas situações cômicas, pela caracterização de tipos de costumes, quanto pelo absurdo da história. Deve ser, ao mesmo tempo, engraçado e crítico. Baseia-se principalmente em conflitos sentimentais humanos, muitas vezes com um tema geral triste. A tragédia é digna dos deuses e a comédia digna dos homens. Música é a arte de coordenar fenômenos acústicos para produzir efeitos estéticos. É imaterial e temporal. Apresenta diferentes graus de complexidade sonora. É uma manifestação folclórica comum a todas as culturas. Som. Não prestamos atenção nos sons, mas sim no que eles apontam. O cérebro separa os sons musicais dos não musicais. Elementos básicos do som musical são esses aqui, ó, gente: ritmo, melodia e harmonia. Então, gente, vocês sabem que vocês escutam muitas músicas bacanas, mas também escutam muita música que não tem esse som. Ele não está composto por esse som, onde tem o ritmo, a melodia e a harmonia, que é esses três elementos básicos que torna a música emocionante, alegre, que dá vontade de se ouvir, né, gente? Vocês concordam? Temos os parâmetros do som. A altura é a frequência do som medida em hertz. Pode ser grave ou agudo, e isso é sempre relativo. Intensidade, quantidade de energia das ondas de som, medida também em decibel. Pode ser forte ou fraco. Sons muito fortes causam danos irreparáveis ao sistema auditivo. Então, gente, tenha muito cuidado na hora de ouvir música. Até mesmo colocando os fones de ouvidos para ouvir música no celular, isso é muito perigoso, tá certo? Prestem bastante atenção a essa parte, gente, que não pode ouvir músicas altas, não pode estar com fone de ouvido direto ouvindo música. Vocês são pessoas muito importantes para perder a audição. Sons curtos até 100 dB não causam danos à saúde. Duração, tempo de cada som, é medido em segundos ou milissegundos. Pode ser longo ou curto. Timbre, qualidade do som. Gera experiências estéticas a partir da qualidade do som. Som doce, som agitado, etc. Os timbres vocálicos podem ser soprano, meso, soprano e contralto, contratenor, tenor, falsete e barítono. Aqui são conhecimentos, gente, muito importante para quem quer aprender a tocar algum instrumento musical. Falando sobre artes visuais. São as manifestações artísticas que envolvem o sentido da visão. Pintura, desenho, escultura, gravura e fotografias. Existe para comunicar ideias, registrar momentos, despertar interesse e gerar emoções. Elementos básicos da linguagem visual. Temos aqui, gente, ó, o ponto, os pontos, as formas, a cor e as linhas. Então, aqui são elementos das artes visuais. Cores primárias e secundárias.
Então, temos aqui as cores primárias e secundárias: vermelho, amarelo, azul, laranja, as secundárias, laranja, roxo, preto e verde. As dimensões tradicionais do espaço são altura, largura e profundidade. Temos aqui, ó, nas formas geométricas, altura, largura, que são 2D, nas figuras planas, e temos 3D, que são altura, largura e profundidade, como no exemplo do cubo. Então, as artes visuais, elas estão presentes nas figuras planas e nas figuras tridimensionais. As bidimensionais, desenhos, pinturas e fotografias. Tridimensionais, as esculturas e os sólidos geométricos, gente. Também como exemplo, nós podemos ter ilusão tridimensional. Olha, gente, as ilusões tridimensionais são aquelas, os desenhos 3D, que dá a sensação de que tem alguma coisa saindo de dentro. Por exemplo, ó, aqui essa pintura tem uma ilusão que o tubarão está saindo de dentro da água. Aqui tem uma ilusão que tem uma escada, que uma pessoa está subindo na escada. São figuras 3D. Outra aqui, gente, ó. Outra figura 3D, aqui é só uma pintura. Muito interessante. Origem das artes visuais. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a história das artes visuais. Artes visuais na pré-história. Uso de técnica 2D e 3D de pinturas. Matéria-prima. Paredes das cavernas, que eram usadas muito. Materiais de pintura, era carvão, pó de óxido de ferro, etc. Faziam pinturas e gravuras, principalmente de animais, vistos como fundamentais à sobrevivência humana. As pinturas podem representar uma forma de adoração a esses seres, como também parte de rituais para garantir a caça. Representam vários animais que não existem mais. Mamute, rinoceronte, de grandes chifres, leão, sem juba e etc. Um homem-leão. As esculturas eram feitas com osso e pedra e modelagem sem argila, com cerâmica e objetos utilitários, que disseminou em diversos lugares do mundo. Então, gente, aqui é só alguns fundamentos para vocês terem ideia de todo esse conhecimento, como é importante e como se dá todo esse trabalho nos filmes que vocês assistem, nas novelas, nas séries, nas histórias, nos desenhos, na arte, em tudo. Nós temos que conhecer um pouquinho de cada coisa, e para isso nós temos que ter fundamentos teóricos, ok? Então, essa é a aula de hoje sobre os nossos conhecimentos teóricos. Vamos dar continuidade ainda com mais leitura e atividades escritas, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.